A mulher que confessou ter matado o próprio filho. No caso do assassinato de Rafael Vinques, de 11 anos. Na cidade de Planalto, uma cidade com pouco mais de 10.500 habitantes. A causa da morte apontada foi estrangulamento. O que pode estar por trás do assassinato do menino Rafael? Olá, meu nome é Vitor Santos, eu sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das expressões faciais. Você está no canal Metaforando, o maior e mais certificado canal de linguagem corporal da América Latina, e no episódio de hoje de Casos de Linguagem Corporal, vamos comentar sobre o trágico caso de Rafael Vinques. Recentemente, um caso chocou o Brasil. Nesse caso, uma mãe teria supostamente assassinado o seu filho, um menino de apenas 11 anos de idade. Rafael Vinques, de apenas 11 anos de idade, lá da cidadezinha de Planalto, no Rio Grande do Sul, foi descrito por sua mãe, Alexandra Długokenski, como um garoto muito agitado, especialmente de noite. Ela disse que ele ficava boa parte da noite jogando no celular. Acontece que esse caso tomou proporções muito grandes, por se tratar de uma cidade pequena e pela sequência dos fatos. Primeiro, o garoto foi dado como desaparecido. A mãe dele chegou até mesmo a ir na TV, alguns dias depois de declarar ele como desaparecido, pedir ajuda para as pessoas. Ela gravou um vídeo que foi exibido ali em rede nacional, pedindo para que qualquer pessoa que tivesse qualquer informação entrasse em contato com ela, porque ela estava desesperada. Tudo que a família quer é notícias do Rafael, é o Rafael em casa de novo, porque a gente tá todo mundo desesperado. Após investigações e alguns depoimentos prestados, a mãe dele, a Alexandra Długokenski, confessou ter matado o filho e escondido o corpo. Em seu depoimento, ela fala sobre morte acidental. Segundo ela, para controlar ali a agitação do Rafael, especialmente quando era de noite, que ele queria ficar jogando no celular, a Alexandra administrava alguns remédios para ele. E segundo ela, eram remédios apenas para fazer o garoto ficar mais calmo e até mesmo dormir. Então teria dado a entender no depoimento dela de que ela exagerou um pouquinho na dose e isso acabou causando a morte acidental do garoto. Porém, após um exame, a perícia constatou que a morte do garoto teria sido estrangulamento, levantando uma contradição no depoimento da Alexandra. Nesse vídeo, nosso objetivo é tentar entender um pouco sobre o que aconteceu nessa situação, certo? Um pouco ali sobre o comportamento da Alexandra quando ela fala do filho e especialmente tentar usar da linguagem corporal, análise da linguagem corporal como uma ferramenta para conseguir entender o que ela pode ter sentido quando estava na TV falando sobre o desaparecimento do seu filho e pedindo alguma ajuda, dizendo estar ali desesperada. E lembrando, essa é só uma análise de linguagem corporal. Vamos dar uma olhada então no vídeo que ela mandou para a TV, pedindo informações sobre o Rafael Vinques. 10h30 da noite ele pediu para mim pôr mais um cobertor na cama, se eu podia cobrir ele. Ele me deu boa noite, normal, como ele faz todo dia. Então até aí a gente não tinha noção que o Rafael ia dormir na cama dele e no outro dia a gente não ia encontrar o Rafael em casa, né? A gente só quer ele de volta. É só que a gente está pedindo uma notícia, um sinalzinho que diga, não, ele tá lá, viram ele, sabe? Ou estão com ele, falem alguma coisa. Tudo que a família quer é notícias do Rafael, é o Rafael em casa de novo, porque a gente tá todo mundo desesperado. Aqui dentro de casa é um vazio imenso, porque ele é a nossa criança. Ele tem 11 anos, mas ele é a nossa criança. E a gente não sabe mais aonde apelar. A gente não sabe mais para que lado pedir. Músculos risórios esticando lateralmente o canto dos lábios, a U20C, uma microexpressão de medo. Em seguida, observamos um movimento brusco com o ombro, um deslocamento lateral do corpo. Esse tipo de movimentação pode ser observada como esquiva lateral em linguagem corporal. Porém, quando a movimentação é feita de forma brusca, como é o caso, nesse momento ela faz uma movimentação brusca, isso pode ser observado no artigo Movement with Precise Meanings, do Paul Ekman e Wallace Friesen, como indicadores de incerteza ou insegurança ou até mesmo um pico momentâneo de ansiedade, dependendo do contexto, e que sim, pode ocorrer durante a dissimulação. E como vocês vão ver no vídeo, em mais de um momento, ela faz essa movimentação brusca no nada. 10h30 da noite ele pediu para mim pôr mais um cobertor na cama,
C2. Detalhes excessivos. Ela descreve pontualmente o horário, 22h30. Conforme a CBCA Criteria Based Content Analysis, que é um sistema de análise da narrativa utilizado para averiguar principalmente situações envolvendo abusos sexuais, relatos de abusos sexuais infantis, prevê que detalhes excessivos são pontos acusados em narrativas de pessoas que estão dissimulando. Isso inclusive é explicado também no próprio protocolo SCANS pelo Cliff Lansley. Quando o mentiroso tenta enganar, ele foca primeiro na narrativa. Ele acha que se uma história fizer bastante sentido, se ela tiver elementos que tornem ela crível, logo a pessoa, as pessoas, o público, irá acreditar na mentira. Por isso que é muito comum o mentiroso polvilhar a história dele com vários detalhes. Por exemplo, colocar hora, colocar nome, cor, Nossa, eu tava numa cama vermelha. O lençol era vermelho, o cobertor era preto e o travesseiro era de linha. Porque na cabeça dele, se ele te der vários detalhes, você vai começar a enxergar a cena, logo essa cena vai ficar super crível e você vai achar que ele tá falando a verdade. Você vai falar que você colocou seu filho para dormir, dificilmente você vai lembrar do horário específico, era 10h30, há 20 dias atrás, quando meu filho foi dormir. Um ponto argumentável é, se ela sempre colocasse o moleque para dormir na mesma hora, isso poderia ser algo da linha de base dela, algo padrão. Por isso que a gente sempre fala, nunca pega um ponto específico para definir qualquer coisa. Linguagem corporal de forma científica, você tem a regra 327, 3 sinais, pelo menos 2 canais diferentes em até 7 segundos. Vamos seguir a análise. 10h30 da noite ele pediu pra mim, 10h30 da noite. B1, shrug, do lado esquerdo dela, você consegue ver uma movimentação ali na mão e no braço dela. A U20 novamente, medo. 10h30 da noite ele pediu pra mim pôr mais um cobertor na... A U20C, medo novamente. Aqui o fluxo verbal dela fica mais lento, percebam como ela começa a falar de forma mais pausada, o que ela não estava falando no começo do vídeo. Se eu podia cobrir ele me deu boa noite, normal, ele faz todo dia. Se eu podia cobrir ele me deu boa noite, normal. Negação de cabeça, quebra de padrão de gestos manipuladores. Observem a mão dela no começo do vídeo, Ela tem ali um fluxo de toque, a mão dela, se toca de forma bem mais tranquila, bem mais devagar, não tem uma intensidade muito rápida, nem muito mesmo uma movimentação mais acelerada. E nesse momento crítico, observem como ela tem um aumento ali nos gestos manipuladores. Então até aí a gente não tinha noção que o Rafael ia dormir na cama dele. No outro dia a gente não ia encontrar o Rafael em casa, Novamente no artigo Movement with Precise Meanings, ou até mesmo no B3, que é o código do protocolo SCANS, escrito pelo Cliff Lansley, aumento em intensidade de um tipo de gesto pacificador, que é se auto-tocar, se massagear, enfim, esse tipo de gesto pacificador, pode ocorrer durante a dissimulação, ok? Então quando você tem uma diferença da linha de base, a pessoa está apresentando um comportamento X, e aí do nada ela começa a mudar, tem uma intensificação desse comportamento nas mãos. Isso, dado o contexto, se você tiver outros sinais não verbais incongruentes, pode ser validado como indicador de incongruência ou mentira. Além disso, ela também apresenta uma alteração no fluxo de piscadas. Ele me deu boa noite, normal, ele faz todo dia. Tentem observar quantas vezes ela pisca do início do vídeo até esse momento mais crítico. 10h30 da noite ele pediu para mim pôr mais um cobertor na cama, se eu podia cobrir ele me deu boa noite, normal, ele faz todo dia. Bom, como vocês perceberam, ela praticamente não pisca. E nesse momento específico, esse momento crítico que ela vai falar que o garoto disse boa noite pra ela, ela começa a piscar num fluxo muito mais alto. Ele me deu boa noite, normal, ele faz todo dia. No artigo Blinking During and After Lying, a gente consegue entender que um comportamento que ocorre durante a dissimulação também é o excesso de piscadas, durante a mentira e até mesmo um pouquinho depois do mentiroso praticar ali a mentira dele. Lembrando que isso dado o contexto e se você tiver mais de um sinal não verbal incongruente naquele momento. Ele me deu boa noite, normal. V2, o tom vocal dela fica mais agudo. Ele me deu boa noite, normal. V1, queda no volume vocal. Ele faz todo dia. V1 e V2, queda no volume vocal e aumento no tom vocal, ou seja, a pessoa fala momentaneamente mais baixo, com a voz um pouquinho mais aguda. É um comportamento previsto também no protocolo SCANS, ali recorrente durante a dissimulação, conforme a tabela que é observada ali no canal V do protocolo SCANS. Ou seja, esse é um tipo de comportamento muito comum durante a mentira. A pessoa falar um pouquinho mais baixo e a voz ficar um pouquinho mais aguda. De forma bem resumida, quando a pessoa está experienciando o medo de estar mentindo, ela pode gerar ali, fabricar alguns hormônios como noradrenalina, adrenalina, que podem tensionar a musculatura das pregas vocais e acabar afinando a voz. E a pessoa tende a falar um pouco mais baixo, porque a gente tem uma construção social, psíquica social. A gente entende que é errado falar uma mentira em alto e bom tom. Eu não vou falar algo que eu não acredito, que eu não concordo, em alto e bom tom. Então, subconscientemente, você acaba falando um pouquinho mais baixo, aquela coisa que você não concorda, não acredita. Também vemos nesse trecho negação de cabeça.
faz todo dia. A U20B, esticamento das laterais dos cantos dos lábios, medo de novo, juntamente com mais pausas verbais. Ele faz todo dia. Então até aí a gente não... Conforme o estudo The Voice of Deception nos mostra, o excesso de pausas em pontos críticos da narrativa, pontos importantes, pode ocorrer durante a mentira. Especialmente quando o mentiroso está tentando fabricar um tempo ali para ele poder pensar melhor na história, ou para ele poder pensar numa melhor versão, ou para ele poder evitar que ele acabe revelando parte da verdade da história. Nesse breve conjunto de sinais que observamos, ela apresenta alguns sinais incongruentes e o comportamento emocional na face majoritariamente de medo. E conforme observado em Telling Lies ali pelo Paul Ekman, o medo pode ser visto ali quando apresenta em excesso, quando aparece ali um medo em excesso, num curto espaço de tempo, pode estar associado com o comportamento de Detection Apprehension, que é basicamente o medo de ser pego mentindo. Então, até aí a gente não tinha noção que o Rafael ia dormir na cama dele e no outro dia a gente não ia encontrar o Rafael em casa, Então até aí a gente não... Elevação bilateral do canto dos lábios em ângulo ascendente, a U12B, microexpressão de felicidade. Então até aí a gente não tinha noção que o Rafael ia dormir na cama dele. Novamente, pausa longa na narrativa. Não tinha noção que o Rafael ia dormir na cama dele. B5. Mais uma vez, observem aqui como que ela tem um aumento repentino no fluxo de piscadas. Dormir na cama dele. Movimentação brusca no ombro, novamente, e afastamento corporal. Em linguagem corporal, eu me afasto daquilo que eu não concordo, não acredito, projeto o corpo para frente quando eu tenho confiança ou firmeza no que eu estou falando. Não tinha noção que o Rafael ia dormir. A U20D, medo novamente. Noção que o Rafael ia dormir na cama dele. Novamente a U12, outra microexpressão de felicidade, e mais uma vez, uma pausa. E no outro dia a gente não ia encontrar o Rafael em casa, Tensão na musculatura. O ombro dela se eleva na postura de Turtle Effect, que geralmente é uma postura associada à tentativa de esconder algo. No outro dia... A U20, medo de novo. No outro dia a gente não ia encontrar o Rafael em casa. A U20D, mais uma vez, medo, o que poderia estar associado com o comportamento de Detection Apprehension. E um outro ponto curioso, além desse excesso de microexpressões de medo que ela faz ali e também de felicidade, não conseguimos observar na narrativa dela uma linguagem mais intimista em relação ao desaparecimento do filho, ou até mesmo em relação ao próprio filho, Você não vê ela falando, eu quero o meu filho de volta, eu estou com saudade, eu quero meu filho. Não, é o Rafael, ele, a família quer ele, a gente quer ele, o Rafael, ele sumiu, o Rafael. E no método SCAN, Scientific Content Analysis, do Avinoam Sapir, ele atenta que o uso da linguagem não íntima ou o excesso de afastamentos verbais, em casos assim, pode estar associado à conduta desonesta, como por exemplo o caso da Susan Smith. Inclusive muito parecido com esse caso aqui. Foi uma mãe que depois de alguns dias de ter declarado ali o desaparecimento dos filhos, foi a público na TV também pedir ajuda, falar, não, por favor, meus filhos, tal. E ela não falava assim, eu quero meus filhos de volta. Ela falava, a mamãe te ama, a mamãe quer vocês bem, a mamãe quer vocês de volta, e não eu quero meus filhos de volta. I want to say to my baby that your mama loves you so much. And your daddy and his whole family love you so much. And you guys have got to be strong. Because you are, I just know, I just feel in my heart that you're okay. Tudo que a família quer é notícias do Rafael, é o Rafael em casa de novo, porque a gente tá todo mundo desesperado. Mencionar no fato que a própria Susan Smith também fez várias microexpressões de felicidade e após alguns interrogatórios, ela própria confessou a morte, ter matado os 2 filhos. E agora, por que essa mãe desse Rafael poderia ali estar sorrindo, Por que a Susan Smith sorriu? Qual é a relação ali do sorriso, da felicidade durante a mentira? Além da gente entender que felicidade é uma emoção super incongruente, quando você diz que está desesperado, triste, abalado pelo desaparecimento do seu filho, a microexpressão de felicidade, também observada nas pesquisas de Ekman em Telling Lies, pode ser visto como comportamento associado de duping delight. Basicamente é uma sensação que o mentiroso experiencia de alívio, felicidade, sensações de prazer ao pensar que a mentira dele, ao achar, ter a impressão de que a mentira dele está funcionando e ele está conseguindo escapar da situação. A gente só quer ele de volta. É só que a gente está pedindo uma notícia, um sinalzinho que diga não, ele está lá, viram ele?
sabe? Ou tão com ele, falem alguma coisa. A gente só quer ele de volta. Aqui ela fala a gente em vez de eu, novamente não usa a linguagem intimista para falar do filho. A gente só quer ele de volta. B4, tensionamento no ombro direito. Quando ela afirma que só quer o garoto de volta, ela não tem uma sincronia verbal e muito menos gestual. Pode ver que ela fala que quer de volta, faz um gesto de cima para baixo com a mão, porém a cabeça se movimenta de forma incongruente, fazendo um sim e um não ao mesmo tempo. É só que a gente tá pedindo uma... Novamente uma micronegação de cabeça. A gente só quer ele de volta. Seguida de AU12B, outra microexpressão de felicidade. A gente só quer ele de volta. É só que a gente tá pedindo uma notícia. Outra pausa, mais uma vez, em um agregador verbal de tempo, quando diz É só que a gente tá pedindo uma notícia, um sinal... AU20, medo. C3, linguagem inapropriada. Um sinalzinho que diga não, ele tá lá. Ela diz sinalzinho, né, no diminutivo. Isso também no método Skandov, no Sapir, é um tipo de linguagem que ocorre durante a dissimulação. O mentiroso não vai falar de forma direta e vai tentar buscar ali alguns subterfúgios mentais para poder se referir a um ponto, né, crítico de forma mais suave, para não gerar também uma pressão na cabeça dele. Eu quero meu filho de volta, eu quero meu filho. Não, a gente só quer um sinalzinho de que ele tá vivo. O seu filho desapareceu. Você vai simplesmente falar assim, ó, vocês veem aí, manda um zap. Tá pedindo uma notícia, um sinalzinho que... AU20, medo novamente. Viram ele, sabe? Ou tão com ele. Shrug no ombro esquerdo dela, movimentação brusca, né? Mais uma vez. Um sinalzinho que diga não, ele... Medo de novo. Diga não, ele tá lá. Medo mais uma vez. Que diga não, ele tá lá. Viram ele, Medo de novo. sabe? Ou tão com ele. Felicidade, AU12. Sabe? Ou tão com ele, falem alguma coisa. Shrug novamente, movimentação brusca. Sabe? Ou tão com ele. E mais uma vez, uma microexpressão de felicidade. Com ele, falem alguma coisa. Essa compressão aqui que ela esboça no canto dos lábios, juntamente com esse revirar de olhos, é um comportamento facial muitas vezes associado à desaprovação e ao desprezo. As microexpressões de felicidade dela se repetem por boa parte durante todo esse vídeo, o que já é por si um comportamento muito incongruente com a relação ali de uma mãe que está desesperada procurando pelo filho. Mas além disso, a gente não consegue observar em praticamente nenhum momento desse vídeo uma microexpressão genuína de tristeza no rosto dessa mãe. Lembrando, esse vídeo não é uma acusação, é apenas uma tentativa de entender ali o ponto que está acontecendo por meio da perspectiva da linguagem corporal. Então perguntas aparecem porque você sabe que essa mãe mentiu, né? Quando ela vai na TV pedir informações sobre um filho, quando ela mesma, até se você levar em conta a versão que ela deu de que foi uma morte acidental, a versão que ela mesma disse que já sabia que o filho estava morto, tinha até escondido o corpo, porque ela foi na TV. Isso já é uma grande incongruência. Será que ela armou tudo desde o começo? Será que ela foi reagindo aos poucos e foi fazendo a situação? Ou será que, por exemplo, ela teria se forçado a acreditar que ela não matou o garoto, né? Para responder melhor essa pergunta, eu chamei o meu amigo, um dos hipnoterapeutas mais certificados aqui do Brasil e professor de psicologia, Alberto Delisola. Com vocês, a explicação do Alberto. Será que seria possível alguém mentir para si mesmo? Existem algumas diferenças entre a chamada mentira e o engano. Uma dessas diferenças é o fato de que, por trás do ato de mentir, existe sempre aquela ideia, aquela vontade de ludibriar alguém. Essa intenção não existe necessariamente quando acontece algum tipo de engano. E essa diferença fica muito clara na nossa linguagem cotidiana. O engano não envolve necessariamente a intenção de enganar alguém. Eu, por exemplo, posso falar, eu me enganei, ou seja, eu cometi comigo mesmo um engano. Mas fica estranho, né, eu falar, eu me menti, porque por trás aí da ideia da mentira existe a intenção de enganar alguém. Então, na psicologia, a gente não costuma falar em auto-mentira, mas o fenômeno do auto-engano é super comum. Ele é parte da nossa natureza. Esse auto-engano tem basicamente duas funções importantes. A primeira e mais óbvia é simplesmente diminuir as nossas tensões no dia a dia. E a segunda, que é um pouco menos óbvia, é a de enganar as outras pessoas. Porque no momento em que eu acredito na minha própria mentira, ou seja, no momento em que a mentira se torna apenas um engano, eu não vou mais dar sinais de que eu estou mentindo. Afinal, eu mesmo estou me enganando. E existem na psicologia muitas pesquisas envolvendo o auto-engano. Por exemplo, foi feita uma grande pesquisa envolvendo alunos no chamado high school nos Estados Unidos. 1 milhão de alunos foram entrevistados. E 70% deles falaram que tinha uma capacidade de liderança muito acima da média. E desses alunos, 60% deles se colocavam entre os 10% de melhores alunos da escola. E 25% desses alunos se colocavam no 1% dos melhores alunos da escola. E talvez você pense, mas isso é coisa de adolescente.
Adolescentes se enganam o tempo todo. Uma pesquisa parecida foi feita com professores universitários. E dentre esses professores universitários entrevistados, 93% deles falaram que o desempenho deles na faculdade era muito acima da média. E a sexualidade também vai ser um excelente repositório de exemplos de auto-engano. Afinal, não são poucas as histórias de pessoas que acreditam que têm um desempenho sexual muito melhor do que a média. Aliás, outros aspectos da sexualidade também entram no auto-engano. Em um estudo muito famoso, 2 grupos de homens que se intitulavam heterossexuais foram designados para assistir alguns filmes eróticos. Então dividiram os homens que se intitulavam como heterossexuais em 2 grupos. O primeiro grupo era de homens que não se importavam em conviver com pessoas homossexuais. E o segundo grupo eram de homens que também se intitulavam heterossexuais, mas que eram declaradamente homofóbicos, odiavam o contato com os homossexuais. E aí nos 2 grupos foram mostrados tanto vídeos envolvendo casais heterossexuais tendo relações sexuais, quanto casais de lésbicas e casais de gays tendo relações sexuais. E enquanto os homens dos 2 grupos assistiam aos filmes, eles estavam conectados a um aparelho chamado plastimógrafo, um aparelho que é colocado no pênis para identificar mínimas alterações que podem indicar que a pessoa está excitada sexualmente. E as leituras do plastimógrafo identificaram que os homens dos 2 grupos ficaram excitados ao ver casais heterossexuais tendo relações sexuais e os casais de lésbicas tendo relações sexuais. Mas quando falamos do vídeo envolvendo gays tendo relações sexuais, qual você acha que foi o grupo que mais mostrou excitação sexual envolvendo aquelas cenas? Você provavelmente já imagina, o grupo daqueles que eram homofóbicos. Foi justamente no grupo de homens homofóbicos que foi identificada excitação sexual ao verem gays tendo relações sexuais. E depois da pesquisa, já de posse dos dados da pesquisa, os pesquisadores perguntaram para os homofóbicos: e aí? Você ficou excitado ao ver aqueles gays tendo relações sexuais? E os caras falavam, não, de forma alguma. Talvez eles estivessem mentindo. Talvez eles soubessem que, estou excitado com os gays, mas não quero admitir isso. Mas também grandes são as chances deles estarem cometendo auto-engano. Apesar de ser comum a associação entre o auto-engano e transtornos mentais graves, ele acontece o tempo todo com todos nós. É muito comum e muito natural que algumas pessoas romantizem bastante a sua infância. Nossa, foi a melhor época da minha vida. Assim como é muito comum as pessoas terem um auto-engano em relação a ex-amigos, em relação a ex-namorados, ex-namoradas. É comum as pessoas pegarem um relacionamento que foi excelente, mas acabou, e falar que foi o pior relacionamento da vida delas. E tanto na romantização quanto na demonização do nosso passado, o auto-engano vai estar lá. E grande parte desse auto-engano tem a ver com a forma como a nossa memória funciona. Muita gente acha que a nossa memória funciona como se fosse um arquivo do computador. Então, nosso cérebro seria o computador e as nossas memórias seriam arquivos. Então, se eu preciso me lembrar de alguma coisa, bastaria eu pegar um daqueles arquivos e ver o que aconteceu. Mas, na verdade, não é bem assim que acontece. Não existe realmente uma memória guardada no nosso cérebro. Existem fragmentos de experiências. E toda vez que eu me lembro de alguma coisa, esses fragmentos se conectam. E essa memória é reescrita. Sim, ela é literalmente reescrita. É como se a minha lembrança fosse um quebra-cabeça com várias peças. E toda vez que eu evoco aquela informação, eu substituo alguma dessas peças por uma peça que é parecida. E aí surge uma situação muito curiosa, porque para lembrar, para memorizar, eu preciso repetir. Mas a cada repetição, essa memória é reescrita. E como a nossa memória é falha pela sua própria natureza, isso acaba favorecendo os chamados mecanismos de defesa, as chamadas distorções cognitivas. Muitas vezes, para evitar o nosso próprio sofrimento, nosso cérebro começa bem devagarinho a reescrever nossas lembranças e vai tornando lembranças que eram muito dolorosas, às vezes em lembranças que são mais palatáveis. Será que seria possível alguém intencionalmente alterar a chamada memória episódica, a memória dos fatos que aconteceram? Bom, isso seria uma alegação meio extraordinária, mas sem dúvida,
um caso que é muito estressante, pode levar meu cérebro a criar pequenos mecanismos de distorção cognitiva. E aquelas lembranças vão se distorcendo, as intenções por trás dos atos vão mudando e o auto-engano começa a acontecer. E no momento que a pessoa se auto-engana, a detecção de mentiras fica cada vez mais comprometida. Será que a gente poderia afirmar que a mãe que confessou a morte do próprio filho estaria propositalmente criando mecanismos de auto-engano para criar uma grande distorção cognitiva e alterar a percepção dos fatos que aconteceram? Supondo que não exista realmente um histórico de transtornos mentais, é pouco provável que alguém conseguisse distorcer completamente tudo aquilo que aconteceu naquele dia. Mas é bem possível que tenham surgido pequenos mecanismos de auto-engano em cada pedaço da cena. Pequenos mecanismos de auto-engano para justificar o que foi feito. Pequenas alterações nos fatos, pequenas alterações nas motivações, pequenas alterações até mesmo na percepção do comportamento do filho. Todos esses mecanismos de auto-engano, sem dúvida, poderiam surgir para tornar essa experiência, que por si só é extremamente estressante e traumática, em algo menos doloroso e mais fácil de lidar. Alberto, muito obrigado por esclarecer aqui pra gente esse ponto associado à hipnose. E vamos então à nossa conclusão, pessoal. Como sabemos, o fato dela pedir ajuda na TV quando já sabia do paradeiro do garoto é uma grande incoerência narrativa em sua versão de que matou acidentalmente e escondeu o corpo. As investigações por si só apontam que o garoto foi estrangulado e a própria força policial definiu o comportamento da mãe como calmo demais, não associado a uma pessoa que está desesperada pelo desaparecimento do filho. Aqui na análise, não observamos uma linguagem verbal intimista ao falar do filho, muito pelo contrário. E além disso, vemos vários sinais incongruentes em sua linguagem corporal, até mesmo movimentações bruscas e tensionamentos repentinos. E no seu comportamento facial, temos majoritariamente a expressão de medo e a expressão de felicidade. Não vemos praticamente em momento nenhum uma microexpressão facial de tristeza.